Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, hoje nós vamos implementar a funcionalidade correspondente à validação de formulário de identificação. Quando a gente acessa o carrinho, clicamos no botão continuar, a gente tem acesso ao formulário de identificação, que tem 11 campos, destes sendo 10 campos obrigatórios. Após fazer o preenchimento dos dados, quando a gente clica no botão finalizar cadastro, a gente pega os dados dos campos e armazena numa estrutura de dados chamada cadastro. Isso nós fizemos na aula 19, que foi na aula anterior. Porém, nós não fizemos a validação desses dados em nenhum momento. E nós vamos fazer essa validação exatamente hoje. E nós vamos fazer algumas modificações no nosso código. Para começar, lá no nosso código, no nosso arquivo HTML, dentro da divisória dos inputs e dos blocos, além do label e do input, nós temos agora uma tag chamada spam com a classe erro. Eu adicionei uma tag spam com a classe erro para todos os nossos inputs. Após o input, uma tag spam com a classe erro. Basicamente isso. Na aula anterior, quando a gente trabalhou a criação desse formulário, que eu trouxe o código para vocês, todos os campos obrigatórios vêm com a propriedade ou atributo required. Isso é super importante de vocês atentarem, tudo bem? Um outro ponto é, eu adicionei a propriedade placeholder para alguns campos, para poder indicar para o usuário como deve ser o formato previsto para o preenchimento dos dados, e em alguns campos eu coloquei a propriedade maxLength, que é comprimento máximo ou largura máxima ou quantidade máxima de caracteres permitidas para aquele campo. Então, basicamente, no HTML o que a gente tem de mudança é só isso. No CSS, as únicas mudanças que nós temos é o acréscimo dessas funcionalidades aqui. Eu criei uma classe chamada campo inválido, campo válido e uma classe erro. Campo inválido muda a borda do nosso input para vermelho, campo válido muda a borda para verde, a classe erro muda a cor do texto para vermelho e coloca uma margem esquerda de 5 pixels. Só isso. Lá no nosso script, no nosso btn finalizar cadastro, nós colocamos na aula anterior um escutador de eventos de clique, pegando aqui o event, fazendo um prevent default e fizemos aqui um monte de códigos que inclusive não é muito recomendável, está cheio de repetição. A gente pega os dados com muita repetição de código, teoricamente teria que fazer a validação e criar a estrutura de cadastro e fizemos um console. Vou pegar essa linha do console aqui de 281 até aqui const.nome, vou selecionar, vou deletar, vou apagar. A gente não vai usar isso. Essas duas linhas de comentário que estão aqui também, vou apagar, tá? Não preciso delas. Vou deixar aqui por enquanto só o nosso event.preventDefault. Na prática, o que a gente precisa fazer? Validações e pegar dados. É isso aqui que a gente precisa fazer quando a gente clicar no botão finalizar cadastro. Validar os dados e pegar os dados, para poder criar aquela estrutura que seja uma estrutura que possa ser feito o insert posteriormente. Só que a gente vai fazer aqui o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. O nosso btn finalizar cadastro está com o escutador de eventos para o evento de clique. Se eu mudar esse evento de clique para submit, percebam, eu só mudei para o evento submit. O nosso botão finalizar, ele é do type submit, ele pode gerar esse evento submit. Beleza, se eu vier lá, carrinho, continuar, se eu clicar em finalizar cadastro, percebam que tem uma validação de dados aqui. Está dizendo que o nome ele tem que ser preenchido. Essa validação é feita pelo HTML5, é um recurso exclusivo do HTML5. Quando em uma tag de um formulário você coloca a propriedade required, quando você vai fazer a submissão, o comportamento padrão é a validação e somente após a validação a submissão. Então perceba, eu vou fazer aqui o preenchimento de todos os campos que são obrigatórios. Se eu não fizer, preste atenção, se eu não fizer, ele diz que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer aqui de todos os campos que são obrigatórios, eu vou deixar aqui por enquanto não marcado, vou clicar em finalizar, perceba que ele pede para eu marcar. Vou marcar a caixinha. Todos os obrigatórios foram preenchidos? Finalizar cadastro, o formulário vai ser submetido, vai ser feito um refresh da página e isso aqui não é muito legal para a gente, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu não quero que esse comportamento aconteça. Então, eu não vou trabalhar escutando o evento de submit no botão. Eu vou deixar mesmo o evento de click. E se eu tirar o event e o event.preventDefault, ele vai fazer a validação também e vai fazer a submissão. Mesmo que eu deixe clique aqui, se eu apagar event e apagar esta linha aqui, ele também vai fazer o comportamento padrão, que é validação do que é required e a submissão se os dados foram preenchidos ou não. Então eu vou deixar isso aqui para prevenir a submissão do formulário, porque depois a gente vai fazer um roteamento, ou seja, a gente vai indicar para onde a gente tem que ir após o preenchimento do formulário. Então, no nosso código a gente apagou o que foi feito na aula anterior e basicamente o que a gente fez aqui foi
deixar o espaço para a gente fazer as tarefas e ações de hoje. Para pegar os dados, o correto, a boa prática é você criar uma função. Então eu vou criar uma função chamada pegar dados, ela não vai ter parâmetros inicialmente, e eu preciso criar essa função, tá? Eu estou chamando ela aqui. Uma coisa que é super importante eu fazer aqui, eu vou fazer um console.log dessa minha função pegar dados, para eu poder ver o que ela vai me retornar. Antes do meu btn finalizar cadastro, aqui em cima eu vou teclar Enter 2 vezes, vou colocar aqui Ctrl, ponto e vírgula, aula 20, validações, que é o que a gente está fazendo agora. Para a gente poder pegar os dados do formulário, é importante a gente selecionar o formulário. Então, eu vou fazer isso. Const formulário identificação é igual a documents.querySelector form underline identificação. Professor, de onde foi que o senhor tirou esse nome? Lá do HTML. Qualquer dúvida, index, observem que o nosso form tem a classe form identificação, beleza? Então, selecionei o formulário. Agora eu vou selecionar os campos do formulário. Eu tenho dois tipos de campo no meu formulário. Eu tenho os campos obrigatórios, que são aqueles que têm a propriedade required, e eu tenho os campos que não são obrigatórios, que no caso é um só, que não é obrigatório, que é o complemento. Então, eu vou selecionar os campos de acordo com esses dois estados ou situações. Então, eu vou criar uma const chamada todos campos obrigatórios. Daí, eu vou selecionar o quê? Lá do meu form identificação, eu vou fazer um query selector all, porque eu não tenho só um campo, eu tenho vários. E eu vou selecionar tudo que tiver a propriedade. Se é uma propriedade, eu vou colocar entre chaves. Required, que é requerido. Então, eu tenho uma constante agora chamada todos os campos obrigatórios do meu formulário de identificação, que eu vou selecionar tudo que é required. Shift Alt seta para baixo. Agora eu vou selecionar todos os campos, utilizando do meu formulário, Query Selector All, só que ao invés de required, eu vou selecionar tudo que for tag input, beleza? Feito isso, agora eu já consigo selecionar o formulário, selecionar campos obrigatórios, selecionar todos os campos. Agora sim eu consigo pegar os dados. Então, abaixo dessa seleção, eu vou criar, vou só subir aqui um pouquinho para vocês conseguirem visualizar melhor. Eu vou criar uma função, utilizando aqui a estrutura de Arrow Function. Lembrando que você não é obrigatório a trabalhar com Arrow Functions. Você pode criar funções simples, funções comuns, daquela forma padrão. Porém, trabalhar com Arrow Functions é muito mais vantajoso. Então, const pegar dados é igual a uma função flecha, que é uma arrow function. Eu vou criar uma const chamada dados, que vai armazenar um objeto que vai conter todos os campos do meu formulário, beleza? E depois eu tenho que fazer um return desses dados. Basicamente é isso aqui que eu tenho que fazer. Então eu tenho que criar um objeto literal chamado dados. Eu preciso pegar todos os dados do meu formulário que estão em cada um dos campos, em todos, independentemente se são obrigatórios ou não, e armazenar dentro dessa estrutura de dados e retornar ela, para que eu possa depois manipulá-la. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma variável chamada todos os campos, que é uma constante. Como ela é um node list, eu vou utilizar um for each para poder iterar nela. Cada elemento dessa minha constante chamada todos os campos eu vou chamar de campo. E eu vou utilizar aqui uma função flecha básica para poder fazer o processamento de iteração dentro dela. Eu preciso colocar o atributo, que é o nome de cada input e o seu valor correspondente dentro do meu objeto dados. E eu vou fazer isso da seguinte forma. Para o meu objeto dados, eu quero colocar uma chave que irá se chamar campo.id. Eu vou pegar o ID do meu campo, porque o ID ou o name, no caso eu não estou trabalhando com name, estou trabalhando com ID, então eu vou trabalhar o ID como o nome da nossa propriedade ou atributo. Vai receber o valor, então campo.value. Para garantir que eu não vou pegar campos vazios, eu vou utilizar aqui a função trim, que tira o espaço vazio do final da nossa seleção. Então, beleza. Com isso aqui, observe, eu tenho menos de 10 linhas para substituir toda aquela trancada de linhas que nós tínhamos escrito na aula anterior, na aula 19. Só com essa função aqui a gente já pega todos os dados do nosso formulário, já coloca dentro de uma estrutura dados, a gente economiza muito trabalho. Feito isso, já dá para a gente fazer um teste. Vou lá para minha página, carrinho, continuar, não preenchi nada no formulário. Finalizar cadastro, observem que ele criou a estrutura de dados sem problema. E se eu fizer aqui algum preenchimento, se eu clicar em finalizar, ele também consegue pegar os dados sem maiores dificuldades. Ou seja, a parte do nosso código correspondente a essa ação aqui, que é pegar dados, ela já foi feita com sucesso. O que falta agora a gente fazer é a parte correspondente a validações. As validações no formulário elas podem ser feitas em dois estados ou situações. Então, quando eu estou em um formulário, eu posso fazer a validação da seguinte forma. Estou num campo, quando eu saio dele,
eu posso verificar se o campo anterior, que eu estava preenchendo, ele foi preenchido corretamente. Tenho um evento chamado onBlur, que é quando eu perco o foco do campo, quando eu saio de um campo. Eu posso fazer a validação. Essa aqui é a forma mais simples de validação. A gente diz se o campo é válido ou não e a gente exibe mensagens textuais, exibe alguma mensagem para que o usuário saiba que o preenchimento está correto ou não. Essa é uma das formas de validação no evento onBlur. E existe uma outra forma de validação que é no envio do formulário, na submissão. Então, quando eu clico no botão que envia o formulário ou que submete ele, eu também posso fazer uma validação. E é super importante você prover esses dois tipos de validação para o seu formulário, que aí você garante que o usuário, em tempo de digitação, vai saber se está certo ou não, e depois de digitado e tudo mais, quando fizer o envio, se está certo ou não. Beleza, vamos fazer as validações. Para fazer essas validações, se a gente for fazer a validação aqui no BTN finalizar, a gente vai estar fazendo a validação na submissão. Então, eu não vou colocar aqui as ações, nem a função correspondente ao evento de onBlur, que é quando eu saio de um campo para o outro, porque o BTN finalizar vai controlar se eu cliquei e fiz o envio do formulário ou não. Então, aqui dentro eu vou colocar validações, só que de envio. E as outras validações, que são aquelas que quando eu saio do campo. Aí eu vou criar uma estrutura fora. Abaixo aqui desse meu BTN finalizar, ou poderia ser acima também, não tem problema. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar abaixo, Ctrl, ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui validação onBlur, que é só para que a gente possa se localizar no que a gente está fazendo, tudo bem? Essa validação que a gente vai fazer, deixa eu subir o código aqui para ficar mais legível para a gente. Essa validação que a gente vai fazer, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho que colocar um escutador de eventos onBlur para todos os nossos campos obrigatórios. Não é para todos os campos, é só para os campos obrigatórios, porque eu só vou validar os campos obrigatórios. Então, todos os campos obrigatórios, eu vou fazer o quê? Utilizar um forEach para poder iterar ele, porque eu tenho todos os campos obrigatórios, é um node list, é uma lista de campos. Cada um deles eu posso chamar de campo ou campo obrigatório. Eu vou colocar só o nome campo e dizer que a gente vai trabalhar com uma função flecha, que é uma arrow function. Então, percebam que eu tenho aqui todos os campos obrigatórios, for each, campo. Cada um desses meus campos obrigatórios eu só estou chamando de campo. O que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se os dados estão preenchidos da forma correta. E isso vai ser feito da seguinte forma. Eu preciso ter um escutador de eventos em cada campo obrigatório. Então eu vou dizer aqui que cada campo eu quero colocar um add event listener para o evento blur, e eu vou executar uma função. Eu vou colocar aqui uma função flecha, que é uma função arrow. Vou passar aqui um que é um evento, poderia ser event, poderia ser evento. Eu vou colocar só o add evento, tudo bem? E eu vou fazer as verificações. Lembre-se, quando eu tiver um evento onBlur, para cada campo, eu vou executar as ações descritas aqui abaixo. Eu preciso avaliar se os dados estão preenchidos da forma correta. Eu posso fazer essa avaliação em dois sentidos. Avaliar se o preenchimento foi correto, se não, o preenchimento foi errado. Ou avaliar se o preenchimento foi errado, se não, o preenchimento foi correto. Para a gente ter um maior controle aqui, a gente vai fazer a avaliação se o preenchimento foi correto, se não, ele foi incorreto. Então a gente vai fazer assim. Se o nosso ponto value for diferente de vazio, se ele for diferente de vazio, é sinal de que ele foi preenchido. Então, se ele foi preenchido, o preenchimento está correto. O que eu preciso fazer para o usuário? Eu preciso dizer que o meu campo vai ter um class list com um remove de class do campo inválido. Professor, um remove do campo inválido, a gente poderia inclusive fazer isso aqui, ó, campo.class list.add campo válido. Só para que vocês tenham uma noção aqui, campo válido. O campo válido, ele vai colocar um contorno verde e o campo inválido, ele vai colocar um contorno vermelho. No caso, a gente está colocando o contorno verde e tirando o vermelho. Isso aqui é uma tarefa básica para o preenchimento correto. Outra coisa que a gente vai fazer é dizer que para cada campo, a gente vai utilizar aqui a propriedade next element sibling, que seria o próximo elemento irmão, que é o próximo elemento irmão. Lá no nosso index, nós temos uma divisória, que é o nosso elemento pai, que é a classe input aqui. O elemento pai tem como filhos ou irmãos label, input, span, beleza? Aqui são
label, input e spam são filhos da div, no sentido da organização desses elementos. Se eu estou no input, o próximo elemento é o spam. Se eu quero colocar uma mensagem aqui dentro, eu tenho que trabalhar no JavaScript com o next element sibling e trabalhar aqui com a propriedade text content e dizer o que eu quero escrever. Aqui no caso eu quero só colocar nada, ficar vazio, beleza? Se não, presta bem atenção. Se o value do campo for diferente de vazio, é sinal de que ele está preenchido. Portanto, eu tenho um campo válido, não tenho um campo inválido, não tenho que exibir mensagem. Se não, eu vou ter que fazer os movimentos contrários. Eu vou pegar aqui os textos lá de cima. Eu tenho que fazer um add da classe campo inválido. Tenho que fazer um remove da classe de campo válido e tenho que exibir uma mensagem. Aqui no caso eu vou colocar um template literals para a mensagem ficar mais amigável. Entre crases, dólar, entre bigodinhos ou chaves, campo.id, espaço é obrigatório. Percebam que eu coloquei aqui a seguinte mensagem. O nome do campo é obrigatório. No caso, nome é obrigatório, e-mail é obrigatório. É isso que ele vai exibir para a gente de texto. E a gente vai adicionar a classe de erro, que é a vermelha, e remover a classe de sucesso ou de correção, que é a verde. Beleza. Feito isso, prestem bem atenção. Feito só isso aqui por enquanto, a gente vai fazer um teste lá no nosso browser. Vou lá no navegador, carrinho, continuar. Não adianta eu clicar aqui, não é isso que eu estou fazendo de validação. Estou no campo, pressionei a tecla Tab e saí. Percebam, ficou vermelho e apareceu uma mensagem aqui, ó, nome obrigatório. Eu vou fazer isso para todos aqui, ó, tab em todos. Vou fazer tab em todos. Fiz tab em todos, só aqui o nosso input do checkbox que não apareceu. Mas isso aqui é uma situação à parte que a gente vai ter que trabalhar depois. Mas percebam, apareceu. Mas e se eu preencher, pressiono a tecla Tab, sumiu o texto e ficou o contorno na cor verde. Então a nossa validação já está funcionando. O e-mail, eu vou colocar um e-mail errado, Tab, funcionou. Para o e-mail a gente vai ter um problema. Ele está incompleto aqui, né? O ideal é que a gente faça um preenchimento completo. Então a gente tem aqui os outros números. Vou fazer aqui o preenchimento de todos os dados e percebam que conforme eu vou preenchendo, sair do campo, já sai a mensagem de erro. Vou clicar no botão finalizar cadastro, observem que ele não deu uma mensagem para mim indicando que este campo aqui é obrigatório, porque a gente ainda não fez a validação, uma vez que a gente não está trabalhando com os recursos básicos lá do HTML5, a gente está provendo a nossa própria validação, a gente vai ter que exibir uma mensagem para ele, mas vamos supor, cliquei aqui, finalizar, percebam que eu estou conseguindo receber todos os dados sem problema e eu não estou tendo a submissão do formulário ali, porque a gente está fazendo o Prevent Default. Então, lá no nosso código, a gente já fez a validação. Se está preenchido, o campo é válido. Se não está preenchido, ele é inválido. É basicamente a validação mais elementar. Só que tem um detalhe, eu não posso permitir que um e-mail preenchido de forma incorreta seja considerado válido. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Aqui em cima, na primeira validação, eu vou colocar aqui um E, para indicar que eu só vou considerar se for válido, desde que não seja campo do type e-mail. Então, como é que eu vou fazer? O meu E, que é o meu event, de acordo com o alvo, que é meu target, eu vou pegar o type. Se ele for diferente de e-mail, eu vou avaliar se ele é válido ou inválido, beleza? Então, o que significa isso? Eu não estou considerando os elementos do tipo e-mail nessa minha validação. Eu vou ter que fazer uma validação ali abaixo. Então, se eu for fazer um teste rápido, bem rapidinho lá, percebam aqui, ó, estou lá no e-mail. Se eu preencher qualquer coisa, tab ainda continua vermelho. Tab, correto? Até correto ainda persiste o erro, porque a gente ainda não fez a validação dele. Então, a gente não fez a validação de preenchimento ou não aqui na parte de cima. A gente vai fazer fora, então. Primeiro eu fiz a validação genérica para todos os campos, com exceção do campo e-mail. Técnico Enter 2 vezes, vou só descer um pouquinho. Vou fazer a validação especificamente do e-mail. Se, utilizando um e-mail regex, eu fizer um teste do meu e.target.value e ele for correto, se eu tiver um e-mail válido, então eu coloco as ações de e-mail válido. Eu vou pegar as 3 ações de e-mail válido ali e colocar ali embaixo. Então, basicamente, eu vou deixar essa daqui por enquanto. Se eu tiver de um e-mail regex um teste válido para o meu value do meu target, eu vou adicionar um campo válido, vou remover campo inválido e vou tirar ali a mensagem de erro. Então, percebam que aqui eu faço só a validação do e-mail. Porém, essa validação do e-mail, ela utiliza um e-mail regex. Então, aqui no nosso código,
um pouco mais para cima, fora aqui do nosso escutador de eventos, eu vou criar uma const chamada email regex, que vai receber o resultado da seguinte instrução. Entre essas barras, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho o seguinte email regex, barra, contra barra, s mais, arroba, barra, s mais, barra, ponto, barra, s mais, barra. O que nós temos aqui? Nós vamos ter uma cadeia de caracteres à esquerda de um caractere arroba, à direita desse caractere arroba mais uma cadeia de caracteres seguida por um ponto e mais uma cadeia de caracteres. A gente está fazendo aqui um email regex básico. Então, o que a gente tem aqui? De acordo com esse pattern do nosso email regex, nós temos um teste que vai ser feito. Pega aquele pattern, faz um teste do regex do nosso value e do nosso campo target. Qual campo? Todos. Ele vai validar todos. Quando ele chegar no campo e-mail, se for um campo válido, ele vai adicionar como válido, vai remover a classe inválido e vai tirar a mensagem. Só isso. Feito esse teste aqui, vou lá no browser, cliquei no carrinho, cliquei no continuar. Vou usar aqui o tab, percebam que ele deu ali os erros, né? Se eu estou aqui no primeiro, coloco um nome, beleza? Passei, beleza? Estou aqui no e-mail. Observem que está errado lá, né? Se eu vier bem aqui e colocar um e-mail inválido, percebam que não saiu, né? Mas e se eu vier aqui e colocar um e-mail válido? Percebam que agora saiu ali a mensagem de erro, beleza? Então, a gente conseguiu fazer as validações utilizando o evento blue ou onBlue. Vamos procurar finalizar essa aula com a validação também do checkbox. Para isso, nós vamos fazer o que basicamente? Nós precisamos, lá na nossa função, onde a gente está colocando o escutador de eventos por evento blue, após fazer as validações gerais, após fazer a validação do e-mail, a gente vai fazer validações que são exclusivas ou específicas para o nosso campo do checkbox. Se o nosso e.target.type for idêntico a checkbox, é sinal de que a gente está com um campo de checkbox. E se este e.target.checked não estiver marcado, ou seja, se ele não estiver marcado, é sinal de que a gente tem que adicionar uma classe de erros. Porém, a gente tem aqui um pequeno problema. Para a gente poder selecionar o campo do checkbox, a gente vai fazer o seguinte: campo parent element.classList.add, nós vamos adicionar a classe erro para ele, pelo menos para poder colocá-lo em vermelho. Percebam que o que a gente adicionou basicamente foi só um if após a avaliação do e-mail. Então, se o e.target.type for igual ou idêntico a checkbox e não estiver checado, é sinal de que o nosso checkbox não está marcado. Então, eu tenho que avisar visualmente para o usuário que ali eu tenho um erro, preferencialmente. Por enquanto, isso daqui. Feito isso, indo lá no nosso browser, se a gente for lá para o nosso formulário, a gente pode fazer aquele esquema. Tab, não precisa fazer o tab em todos, você pode estar lá no último. Percebam, eu estou no campo que é o meu checkbox. Se eu pressionar a tecla Tab, observem que ele ficou vermelho. Ele ficou vermelho porque foi adicionado para ele a classe erro, para ele com tudo, né? Se eu marcar aqui caixa e eu fizer aqui Shift Tab, que é voltar um campo, observem que ele não saiu. Se ele não saiu, então eu vou ter que trabalhar o else aqui dessa instrução. Então, se não, aí eu vou ter que fazer a definição, que o meu campo.parentElementClassList, eu vou fazer um remove da classe erro. Observem, eu fiz um if e fiz o else para esse daqui. Não estou trabalhando aqui a exibição da mensagem de texto, porque eu já tenho um texto lá, acredito que visualmente mudar para a cor vermelha já seja suficiente. Vou lá fazer um teste básico, carrinho, continuar. Estou lá no último campo, vou pressionar a tecla Tab, ficou vermelho. Estou no meu checkbox, Tab, observem que ele ficou vermelho. Se eu marcar ele e fizer Shift Tab, observem que não fica mais vermelho. Então, eu já tenho aqui a validação completa do meu formulário utilizando o evento onBlue. Nas próximas aulas, nós vamos desenvolver as outras funcionalidades correspondentes à validação ainda desse nosso formulário. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!